Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós outra vez com o nosso convidado especial, pré-candidato à prefeitura da cidade que vocês estão vendo aí atrás, que não é mais essa, viu? Vocês vão saber já já. Essa cidade é a cidade que a gente queria, não é mais essa. Ninguém perguntou para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, estamos aqui, eu, Pedrinho, doutor Antônio José Ribas Paiva, pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Para evitar que coisas, se Deus quiser, como vocês vão ver agora, que a gente vai ver na sequência, aconteçam. Eu só queria me estender um pouquinho nessa abertura. Eu quero mandar um recado para a minha cidade natal, Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Dutra, estamos contigo. Não abrimos aquela extensão da rodovia que liga Marcelino Ramos à Transbrasiliana, 17 quilômetros, está entregue em mãos de autoridades competentes em Brasília. O doutor Ribas gentilmente se encarregou disso, uma visita que fez lá. Doutor Ribas, muito boa tarde. Boa tarde. Muito bom ter o senhor aqui. Eu que agradeço, Pedrinho, hein? Como Obrigado, sempre, Pedro. não tem nada que agradecer. Nós agradecemos que o senhor tenha aceito o convite para ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, de uma pessoa muito importante, que não é o momento da gente falar. Mas é a pessoa que a gente acredita, e o doutor Ribas também é a pessoa que a gente acredita. Doutor Ribas, para começar nosso programa de hoje, ninguém perguntou, nem para o senhor, nem para mim, nem para o Pedrinho, o que devia fazer com isso, que é um lugar bonito, o Vale do Anhangabaú. Anhangabaú, o senhor sabe que em Tupi significa Rio das Almas Perdidas, o demônio, Nossa alguma senhora. Coisa assim. Ele conseguiu... Anhangá é demônio. Anhangá é demônio. O Baú é o rio, né? O riacho, o córrego. Bom, muito bem. Essa imagem que estamos vendo aqui atrás, a suíte pode passar a outra imagem, que é essa aí. Eu olho para isso e acho bonito. O que o senhor acha? Eu acho que está bonitinho, sim. Está bonitinho, Mas né? eu sou conservador, eu gostaria que o Anhangabaú assumisse feições mais tradicionais. De toda forma, isso está melhor do que talvez esteja. Então, vamos ver o que o nosso atual prefeito fez com o Vale do Anhangabaú. Eu quero fazer uma consideração antes do senhor falar qualquer coisa. Eu estudei arquitetura. E a arquitetura nazista, ela tinha esse aspecto. A arquitetura comunista também tem esse aspecto. Você não leva em consideração o ser humano. O ser humano, nesse lugar aí, ele está perdido. Ele é uma coisa ínfima num lugar horroroso. Queria que o senhor comentasse por que foi gasto. Nisso daí, era para ser gasto, estava programado 80 milhões, e ultrapassaram em 17 milhões o preço da obra. E isso, acredito eu, e queria que o senhor discorresse sobre isso, podia ser usado de melhor maneira esse dinheiro, que atendesse melhor a população de São Paulo. Olha, essa gente que assumiu o poder a partir de 85 no Brasil tem destruído todas as tradições. O objetivo deles é eliminar qualquer marco de referência para a população. Então, para eles, o ser humano é apenas gado a ser manobrado. E eles transformam uma paisagem bucólica, como aquela que você nos exibiu, nesse deserto de pedras. Quer dizer, só é inominável. É isso que eles querem. Doutor É o Ribas, cemitério das almas. doutor Ribas, isso lembra o nome Anhangabaú, né? É o inferno, é o cemitério das almas. Mas parece, ele tem uma explicação, ele diz que isso aí ele vai transformar numa casbah. Ele diz que vai arrendar espaços aí para colocar barraquinhas e coisas para vender coisas. Então isso aí vai ficar como... Mercado persa. A 25 de março, sabe? Ele quer transformar a cidade num inferno. É isso aí. Né? Então, ele acabou com um jardim que era até bonito e transformou num deserto de pedra. Quer dizer, não é isso que São Paulo quer. Não é esse homem que São Paulo quer para prefeito, certamente. Ele está concorrendo à reeleição. Olha, que nos desculpe, mas realmente eu sou nascido nessa cidade. Eu quero o melhor para São Paulo. Eu não quero isso aí que estão fazendo. Essa gente, eu nem sei se nós podemos chamar de gente, porque quem despreza as suas tradições e o ser humano não pode ser chamado de gente.
esses elementos transformaram o Brasil numa terra inóspita. E é isso que nós estamos vendo, o deserto de pedra no Anhangabaú. Quer dizer, São Paulo é uma cidade bonita, de tradições. Como é que esse homem fez isso? Bom, não tem coração. Falando em cidade bonita, eu queria pensar que esse dinheiro... Eu nem sei, desculpa, eu nem sei se ele nasceu em São Paulo. Também não. Eu não sei se ele é daqui, eu acho que ele é de outra Santos, cidade. eu acho que ele é, não sei. Não, Santos é uma bela cidade que estão acabando com Santos. E aqui não, eu não sei se não é diferente. O Mário Covas era de Santos, acredito eu. Bom, na verdade, doutor Ribas, esse dinheiro todo, nós temos favelas, que era uma coisa que eu queria conversar com o senhor. Nós temos favelas ao redor de São Paulo. Vamos ver uma favela. Por exemplo, isso aí, é Paraisópolis. É uma cidade. É uma cidade. Heliópolis tem 1 milhão de quilômetros quadrados. Heliópolis. Essa é Paraisópolis. O que pode fazer com isso? Olha só essa vista aérea. Essa aí deve ser Heliópolis. Essa é Heliópolis. Essa é Heliópolis. A diferença, sabe qual é? É que Heliópolis é mais espalhada. É plana. Mais espalhada. E a Paraisópolis ela é mais condensada. Ela é mais... E a gente vê porque tem aquele prédio especial lá do adensada. Morumbi. Bom, o senhor tem, eu sei que o senhor tem estudos sobre como... Bom, primeiro eu queria fazer uma consideração. Os comunistas resolveram, com essa nova linguagem, chamar isso de comunidade, porque é uma maneira bonitinha de falar favela. Isso aí não é comunidade, nem aqui nem na China. Isso aí é favela, nada mais que favela. O que pode se fazer com isso? Veja, durante algum tempo, o Brasil tinha favela só no Rio de Janeiro, que eram os veteranos da Guerra do Paraguai que vieram para o Rio. Exatamente. Não tinham onde morar, ficaram em barracos nos morros do Rio de Janeiro. Até os anos 40, 50, o Rio era o lugar das favelas. Até nos filmes, né, da Atlântida antiga, né? Atlântida antiga, nós víamos a favela aqui. Tinha até sambas bonitos, né? Lata d'água na cabeça e tal, era até romântico. Exatamente. Mas isso se espalhou por todo o Brasil por falta de planejamento. Se você vai construir um prédio, você tem que fazer o alicerce. Se você vai planejar uma cidade, tem que ter arruamentos, praças. Por quê? Porque você não pode inibir o trânsito das pessoas. Você veja, nessas imagens aí da favela, essa aí é Paraisópolis? Essa é Paraisópolis. Paraisópolis, porque por causa do Morro do Morumbi. Ela não tem ruas, não tem praças, ou seja, eles não querem que a população se relacione, se entretenha, porque a favela é um gueto. O que é um gueto? É um local feio de prisão, não é moradia. Se o senhor me permite, doutor Reus, tem uma coisa por trás disso tudo que é maléfica, que é o seguinte, o senhor disse, isso aí é Paraisópolis, Heliópolis, ou seja, não dá para saber, porque não tem identidade. Eles tiram a identidade, o morador aí não é ninguém. Exatamente. Não existe identidade. É um gueto. É uma prisão no meio... céu aberto. A céu aberto. Uma cidade como São Paulo, que é a quinta mais rica do mundo, não pode ser dividida em duas cidades. A cidade legal e a cidade sem documento, sem endereço, com coleta de lixo precária. Não basta ligar água e esgoto, isso é importante, traz saúde. É isso. Mas nós temos que ter urbanidade em toda São Paulo. Não é só a classe média, a classe alta que tem que ter direito a andar nas ruas do seu bairro, ter praças, ter locais de convivência. Uma favela, ela evita, a arquitetura de favela é proposital, para evitar locais de convivência. Isso aí é uma forma de você dominar a população mais pobre. Isso aí é como se fosse um curral. É um curral eleitoral.
É isso que eles quiseram formar, o curral eleitoral. Eles trocam um benefício, um pequeno benefício pelo voto. A questão é a seguinte, sempre houve isso que o senhor falou, que é a ambição pelo poder. Então eles dão um benefício momentâneo, que é ligar, por exemplo, água e esgoto, antes de fazer uma rua. E deixa a pessoa no curral, amontoada. É feito um confinamento de gado. Isso é um confinamento. Eu não posso admitir que o povo de São Paulo fique confinado. E viva nessas condições. As condições são absurdas. Mas o confinamento, ele não confina só o corpo, confina o espírito. Exatamente. As pessoas são tangidas como se fossem animais. Isso na minha cidade eu não admito. Então é por isso que nós queremos transformar as cidades em bairros. Como? Com arruamento, praças, avenidas, creches que funcionem das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, porque o pai ou a mãe que saem para o trabalho deixam seus filhos em segurança, numa creche. A criança é alimentada durante o dia, toma o banho, janta, e à noite o pai volta do serviço e pega o seu filho em condições de dormir. E tem que funcionar a creche de segunda a sábado, porque muita gente trabalha sábado. É inadmissível que você tenha a creche no horário, no horário das 7 às 4 da tarde e de segunda a sexta. Isso é factível, não aumenta a despesa de forma substancial e você cumpre a finalidade da creche, que é cuidar da infância. Outra coisa, a creche vai até os 5 anos. O curso fundamental começa aos 6 anos. Dos 5 aos 6 anos, a criança fica onde? Fica na casa do deputado, do vereador, do prefeito? Isso é outra falta de planejamento. É uma coisa muito simples. A creche tem que... Eles falam que é a pré-escola, mas a pré-escola, em muitos lugares, não existe. Então, nos lugares onde você não tem a pré-escola, você tem que ter a creche. E a creche tem que ser do início da infância até os 6 anos, que é a época em que a criança começa o primário, que é o fundamental. Não é verdade? E o fundamental, como é que tem que ser? Você tem o período da manhã, o período da tarde. O período da manhã, o aluno entra de manhã, toma o café da manhã, tem as aulas, almoça. Depois do almoço, ele usa as quadras da escola para fazer esporte. E a turma da tarde faz esporte de manhã. Então, eles têm um período integral sem maiores investimentos da municipalidade. Claro. Que há necessidade de fazer esporte, porque é saúde. E outra coisa, a criança tem onde ficar. Em vez de ficar brincando na rua, vem fazer esporte na escola, na sua escola. Isso vai diminuir a criminalidade, com certeza. Não é a criminalidade, isso aí protege a infância. Nos anos 70, eu era operador de bolsa, em 71, eu passava pela Praça da Sé a pé e via aquelas crianças abandonadas, correndo, gritando, pulando naquelas lagoas que o Setúbal fez lá na Praça da Sé, e eu pensava comigo, um dia essas crianças vão se voltar contra a sociedade que as ignorou na infância. Claro. E foi o que aconteceu. Eram governos militares, mas eles não tiveram a acuidade de cuidar dessa infância abandonada. E dito e feito, a criminalidade dos anos 70 para cá só fez aumentar pelo abandono da infância. E você tem aí duas coisas: o abandono das crianças e o abandono dos adultos. É verdade. Porque o adulto desempregado, sem uma renda mínima, ele muitas vezes abandona a família, porque ele fica... Ele perde a autoestima, ele vai morar na rua, ele não volta para casa, ele tem vergonha da família. Nós temos 25 mil moradores de rua, ou mais até, depois desse Covid, deve ter mais morador de rua.
de São Paulo. Como é que você pode viver numa cidade que tem 25 mil ou 30 mil moradores de rua, sem assistência médica, sem saúde, sem o mínimo que uma pessoa pode precisar para viver? Então é pior do que a favela, é o sujeito que vive na rua. A partir dos anos 40, São Paulo ainda não tinha um processo de favelização. Então, você tinha os cortiços na região central, que eram melhores que favela, porque o cortiço você tem o banheiro e você tem água e esgoto e tal. Então, não era o ideal, mas o sujeito saía do cortiço, estava na rua, quer dizer, tinha rua, praça, ele tinha onde ficar. Eu te pergunto, durante o dia, num domingo, a população de Paraisópolis ou de qualquer outra favela, de Heliópolis, onde é que eles têm para ficar? Eles vão ficar... Olha isso aí. Nos seus... Quebra-cabeça isso aí. Nas suas casas, empilhadas umas em cima das outras, assistindo televisão. Quer dizer, o sujeito não tem um local para ele passear no seu bairro. Isso é a maior injustiça, né, que não só São Paulo, mas que as grandes cidades brasileiras fizeram com os menos favorecidos. Isso é a pior coisa que pode existir, que você não tem o prazer de voltar para casa. Você não tem para onde voltar. Você acaba o seu dia de trabalho, você vai voltar para onde? Você vai voltar para um lugar que é desagradável, apertado, insalubre. Inseguro? Não, inseguro não, que a favela, veja, é interessante isso. Como é uma zona liberada do crime, a favela tem a segurança para os moradores. Mas é a segurança do crime, né? Não é a segurança. Você é escravo do crime. Veja, aí que está. Você é escravo de alguma coisa, do Estado e tal. Você tem que lutar contra a escravidão. Não é? Então, veja, a favela é um Estado dentro do Estado, que é uma zona liberada. Isso leva à relativização do poder do Estado, que é a ruptura das instituições. É isso aí. Fantástico, é isso mesmo. Não é verdade? Então nós não podemos ter zonas liberadas. O governo fazer o que quiser. Não, e o governo usa esse curral, porque é um curral. Infelizmente, eles tratam pessoas como animais. É um curral que eles usam ao bel prazer nos períodos eleitorais. Depois faz uma gracinha, liga uma água e tal. E agora, eu te pergunto, com esse adensamento, é possível um isolamento num caso de pandemia como nós tivemos? É só olhar para isso, né? É só olhar. O gozado é que eles falam, morreram tantas pessoas, mas não falam da onde. Olha aí, ó. Claro. Isso está pintado lá na Paraisópolis. Quantos mais precisam, não dá para ler, mas quantos mais precisam morrer até que se tome alguma providência, etc. Isso aqui é um recado. Olha, é impossível infraestrutura num lugar em que você não tem arruamento, praças. Isso é impossível. Isso é... A favela é um curral, infelizmente, e eu não posso conviver com isso, que você não pode ter duas cidades. E aqui é o contrário, não são duas. Porque o número de favelas de São Paulo, eu fui pesquisar na internet, eu resolvi não contar porque me encheu o saco. São 2.000. 2.000, né? Não dá para contar. São 2.000 favelas. Pedrinho, o que você acha disso? 2.000 favelas dentro da maior cidade do hemisfério sul do planeta. É a maior e mais rica. Mais rica. Né? Mais rica. Mas aqui o desmando é de tal ordem que outro dia lembraram no programa, muito bem, que nós temos uma obra de engenharia magnífica que é a usina Henry Borden, que era alimentada pelas águas da represa Billings. Uma obra espetacular, escavada na rocha, com uma queda natural de 700 e tantos metros, né? Que poderia gerar, como gerou no passado, uma energia abundante e barata. Por isso que São Paulo se industrializou, porque tinha energia, né? Agora está parada lá, porque poluíram de tal forma a Billings, viu? A Guarapiranga também, mas lá... que o lixo impede que a água seja aproveitada pela turbina, tá certo? Então, o que acontece? A favelização, que foi incentivada em governos passados de ocupação das margens das represas,
resultou numa reserva de segurança. Se cai a energia de Itaipu, a Henry Bond entraria a conta de tocar as coisas essenciais em São Paulo, que é hospitais, escolas, etc. Né? E agora não, nós estamos à mercê da vontade de Deus. Porque se tiver um terrorista que derrubar uma torre de Itaipu, nós vamos ter um colapso da quinta maior cidade do mundo. Só isso. Olha, veja, nós estamos aqui falando de um problema gravíssimo, que é um crime ambiental maior do Brasil, e não estamos dando nome aos bois. Quem poluiu? Quem é o carrasco do meio ambiente de São Paulo? É um homem que tem a coragem de se lançar candidato a prefeito, que é o Gilmar Tato. Tá lá, tem uma manchete no jornal aí, ou numa revista que diz o seguinte: Gilmar Tato, carrasco do meio ambiente de São Paulo. Por quê? O Gilmar Tato, para sair da miséria, que ele vivia na miséria, ele e a família dele viviam num barraco. Aí eles se envolveram com as comunidades de base, eclesiais de base, e ficaram ricos. Hoje eles moram numa mansão, na Capela do Socorro. Numa mansão não, é uma chácara com 5 casas que chama Tatolândia. Que legal. Eles são os carrascos do meio ambiente de São Paulo. E o homem ainda quer ser candidato a prefeito. Ele não tem a menor chance. Mas eu quero dar o nome aos bois. Nós não podemos falar abstratamente de problemas de São Paulo que foram provocados por geração espontânea. Claro, não, senhor. Claro. Tem culpados. Esse Partido dos Trabalhadores foi a desgraça de São Paulo. Por quê? Tudo isso de ruim que nós estamos vendo começou com Dona Erundina em São Paulo. Dona Erundina é a mãe dessa informalidade residencial em São Paulo. Exatamente. Ela incentivou isso, trouxe gente de fora. Nos anos 70, eu pleiteava que a Prefeitura de São Paulo, tivesse escritórios no Nordeste, que eram as fontes de imigração, para orientar a migração, se fosse o caso, até sustentar o pessoal lá, para não vir sofrer aqui. Mas nunca ninguém deu atenção a esse pedido. Eu fui ao CREA na época, nos anos 70, foi em 70... Nos anos 80 eu fui ao CREA dizendo o seguinte: não adianta você construir casa para pobre, porque você não pode construir casa para todos. Você tem que fazer bairros, você tem que levar infraestrutura, apoiar o mutirão de construção, tecnicamente, com planejamento, para que as pessoas tenham onde morar realmente. Mas não, o CREA queria arranjar emprego para engenheiro. Então eles verticalizaram a favela numa época que não era necessário. Talvez hoje seja necessário. Na época, anos 70, 80, não era necessária a verticalização, mas a preocupação do Conselho profissional era arranjar emprego para os profissionais da área. É sempre assim, ou seja, eles veem o problema pessoal. É pessoal. E eu queria levantar uma coisa para quem está nos assistindo, que é muito importante, que o doutor Ribas não falou, até por educação. É o seguinte: de todos os candidatos, pré-candidatos, que a gente sabe que são pré-candidatos nesse momento, que são 14, incluindo o doutor Ribas, 13 são de esquerda. 13 comungam com o comunismo, com a China, etc. Então nada vai mudar. E eu queria levantar esse aspecto, porque é o seguinte: se a gente não votar direito em novembro, vamos todos rezar na capelinha do Xi Jinping lá. Porque não tem jeito, não vai ter jeito. Tudo isso que a gente falou aqui foi causado pela esquerda. E o fundador dessa esquerda toda, que a gente esquece de falar sempre, Fernando Henrique Cardoso. Sim. Que é o pai do PT. O pai do PT e o pai da canalice nesse país.
Esse é o mal maior. É o traidor do Brasil. Porque é o Traidor seguinte, da pátria, o pessoal que está nos assistindo, às vezes vai pensar, diz, mas ele é PSDB, tucano, etc. Então não tem isso, gente. Olha, tem Ele que é deixar comunista claro. para os outros. Sabe? Para ele é capitalista. PT e PSDB são a mesma coisa. Eles fazem um jogo de cena, que é um parece que está contra o outro, mas, pô, eu gostaria de contar isso para a gente entrar num outro assunto. Eu votei 2 vezes no FHC. Um dia eu saí de casa, morava na Peixoto Gomes, tomei a Paulista e onde era o Citibank, hoje é um McDonald's, naquele tempo podia ter outdoor na rua, tinha um outdoor que eu vi e fiquei chocado. Estava o Fernando Henrique apoiando a candidatura do Lula a presidente. Eu falei, pô, que é isso, pô? Foi aí que eu abri os olhos. Digo, porra, é tudo a mesma coisa. Bom, depois eu aprendi muito mais. Eu acho que viver é aprender, doutor Ribas. Queria falar de uma coisa que é Antes importante. disso, eu queria passar uma mensagem importante. Pois não. Você disse que são 13 candidatos da esquerda. Eu acho que é perto disso. Todos são da esquerda. Os que a imprensa divulgou são da esquerda. O único candidato conservador de direita sou eu, porque eu sei que o comunismo é a tragédia do século XX. 100 milhões de pessoas foram massacradas pelo comunista no mundo inteiro. Isso por baixo. É por isso que eu aceitei o convite para disputar o cargo de prefeito de São Paulo, com o apoio do presidente Bolsonaro. Eu tenho a honra de ter minha candidatura apoiada pelo presidente Bolsonaro. Eu não quis falar isso, o senhor me desculpa, porque isso aí é mas uma eu posso coisa falar de fora o porque- íntimo. Não é fora o íntimo, é um fato. É um É um fato, fato. exatamente. Só que eu gostaria... Agora, é por isso que a imprensa e os institutos de pesquisa Ignoram. não estão com a conspiração do silêncio e não me elencaram como candidato, porque eu sou Como o pré-candidato, único contra todos. É o Eu pré-candidato. sou o o candidato pré-candidato. que quer devolver São Paulo para o povo. Candidato não, pré-candidato. Pré-candidato, Se o meu nome for homologado na convenção do partido, eu terei a honra de disputar a eleição para prefeito de São Paulo contra todos os candidatos que arruinaram São Paulo até hoje. Muito bem. Eu queria seguir... Bom, me perdoem que eu não falei do presidente Bolsonaro, porque isso é uma coisa que eu queria que o doutor Ribas falasse. Agora que vocês todos sabem, que a continuação do que nós estamos vendo aí para ajeitar o país passa por São Paulo. Se São Paulo não cair na mão da esquerda, bau. Vocês podem carimbar passaporte, quem tiver essa oportunidade de dinheiro para sair do país, pode ir embora, porque daí ferrou. Doutor Ribas, eu queria mudar um pouco de assunto, porque eu sei que sobre esporte, a Portuguesa está fazendo 100 anos, né? Exatamente. E eu quero parabenizar o doutor Antônio Castanheira, que foi eleito agora presidente da Associação Portuguesa de Esportes, que, como os outros, e ele tem uma missão muito difícil pela frente, porque a Portuguesa está com as suas finanças arruinadas. Por quê? A comunidade portuguesa é uma comunidade operosa, de empresários responsáveis, não é? Que secularmente ajuda São Paulo. Por que a Portuguesa está com finanças difíceis, está sem fluxo de caixa, com dívidas? Por que que não só a Portuguesa, mas outros clubes importantes de São Paulo estão falidos? Porque esses comunistas que tomaram o poder no Brasil a partir de 85, a partir da suposta abertura política, que foi um fechamento para o comunismo, que nós vivíamos em democracia, nos governos militares, em paz, sem mortandade como hoje, e estamos na ditadura do proletariado. E essa ditadura do proletariado, capitaneada pelo seu Fernando Henrique, pelo seu Serra, pelo seu Alckmin e por tantos outros, alguns aí até na cadeia, ela tem por objetivo comunizar a América Latina. Agora, como é que você comuniza a América Latina? Você destroça o Brasil. É isso que eles fizeram. Eles
promoveram o confisco tributário no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo, que é o coração da América Latina. E começaram pelos locais de convivência. Você veja, a Portuguesa é de uma comunidade super operosa de São Paulo. O Esporte Clube Tietê, que é tradicional de São Paulo. Eu, quando jovem, ia lá nas festas do clube e tal. Clubes de Tinha regatas. Clube de Regatas Tietê. Acabaram com o Rio poluindo propositalmente. E agora o clube está lá jogado. Acabaram com um clube tradicional que produziu a Maria Esther Bueno, a rainha de Wimbledon, que foi campeã de Wimbledon 6 vezes. O Wimbledon se curvou para o Brasil 6 vezes, graças ao Esporte Clube Tietê e ao talento da Maria Esther Bueno. Outro clube de São Paulo, que é o Jockey Club. Tá aí o Jockey Club. Não existe cidade rica como São Paulo no mundo inteiro que não tenha seu Jockey Club. O Jockey Club está com uma dívida impagável de 500 milhões de impostos. Por quê? Confisco tributário. Eles não querem que o povo tenha centros de convivência. Eles querem o povo na rua, na Paulista, na praça. São Paulo tem 100 parques abandonados. Tem vários clubes municipais abandonados. Por quê? Porque eles não querem o povo reunido em centros de convivência. Eles querem o povo feito manada nas ruas ou confinado nas favelas. Esta gente é a perdição do Brasil e da humanidade. E todos os candidatos que se opõem à minha candidatura são candidatos de centro-esquerda ou de esquerda. O único candidato conservador de direita com apoio do presidente Bolsonaro sou eu. É isso Muito aí. bem. Com isso, doutor Ribas, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu queria só levantar uma coisa, o senhor falou agora, e eu quero reforçar. Por exemplo, as coisas, está cheio de praça, tem o Ibirapuera, tem um monte de coisa. Eles fecham a Paulista, que é a artéria principal de São Paulo. Então, os hospitais mais importantes da cidade ao seu redor. Se você tem um ataque cardíaco, um AVC ou alguma coisa, tem que chegar no hospital, não pode no domingo passar pela Paulista, porque estão lá. A esquerda resolveu que, em vez do pessoal ir para o parque, ia passear na Paulista. Então, é isso. Bom, contra tudo isso, para isso, estamos eu e o Pedrinho aqui, os três neurônios, trazendo para vocês, olha, juro por Deus, é uma felicidade a gente saber que existe uma solução. E uma reação, né? Porque existe então, não havia reação contra o estado de coisa. Não, deixa passar, deixa passar. Nós estamos vendo no Dr. Ribas, isso aqui, sabe o que eu lembro? Desculpa, eu vou me ter diversão um pouquinho. Isso me lembra os 300 de Esparta, que a gente até falou no outro programa. É isso aí. Os 300 de Esparta foram ali para segurar a peteca. Só tinha 300, mas seguraram. Seguraram. Então, aqui nós temos agora uma solução. O nosso... como era o nome do general de Esparta? Era o... Leônidas. Nós temos o nosso Leônidas aqui, lutando com... Porque a luta, olha, vocês vão... Não é fácil. O doutor Ribas sabe que não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Exatamente. Mas a gente precisa de alguém para liderar. Exatamente. É ele. Olha, a vida é um breve momento. Claro. E nós temos que viver bem. Nós temos que cumprir com nossas obrigações. E temos que enfrentar os inimigos da humanidade, que no momento são os comunistas. Exatamente. Antigamente eram os bárbaros. Agora não, agora são os comunistas que são inimigos de Deus e da humanidade. Foram os nazistas em 1939 que eram os comunistas também. Naquele tempo o comunismo estava incipiente. Acabou a guerra, eles assumiram o lugar dos nazistas e estão tocando o bonde. Então veja, por onde essa gente passou, eles levaram a desgraça, a destruição e a morte. No Camboja, eles mataram 2/3 da população. O Khmer Rouge, o Khmer Vermelho, matou 2/3 da população. Na China, o gordinho lá, o Mao Tse-tung, matou 60 milhões de pessoas. No Camboja foi o Pol Pot. Pol Pot, exatamente, que era um professor secundário. Isso, era o Fernando Henrique do Camboja. Não, era o Paulo Freire do Camboja, cara. Se você deixa um Paulo Freire tomar fôlego, vira isso. Vira isso.
Então, essa gente, olha, eu até, vocês vão achar estranho eu falar, mas parece que eles têm parte com o demônio, que eles querem a desgraça da humanidade, que é a obra de Deus, pô. É isso aí. Então, olha, eu agradeço muito o convite Que é e isso. quero vir outras vezes, porque Não. vocês me dão a oportunidade para falar o que Nós vamos precisa. fazer o É seguinte, claro, eu é vou claro. até avisar o pessoal que nos assiste, que nos acompanha. Se Deus quiser e permitir, nós vamos estar toda semana com o Dr. Ribas aqui para discutir temas atuais, porque é importante que vocês saibam o que nós Exatamente. sabemos. Às vezes vocês não sabem, porque, claro, como o Dr. Ribas falou, a conspiração do silêncio, amigo, ela está aí para isso. Exatamente. Eles não querem. Que vocês saibam. A grande mídia não quer que você saiba. Elas querem que vocês saibam que vocês vão morrer de coronavírus. Eles falam isso todo santo dia. Agora, o Dr. Ribas acabou de falar, nossa passagem por aqui, por esse lado da realidade, esse lado que você percebe que você está vivo, ela é muito breve. Então vamos fazer o possível para viver o melhor que der e viver cada dia. E para isso nós precisamos tomar uma providência. Não vai vir de outro lado, gente. Eu quero dizer para vocês, não vai vir de outro lado. Passa pelas eleições. Se nós não tivermos um candidato de direita na Prefeitura de São Paulo nos próximos 4 anos, é o que eu já falei. Pode preparar e ir embora. Quem não tiver passaporte vai para o Uruguai, Paraguai, vai para essas porcarias que estão aqui do lado, que são tudo do Foro de São Paulo. Então é isso. Tenho dito. Doutor Ribas, Muito obrigado. para se despedir. Agradecer. Não tem que agradecer nada. Mas A gente veja, que a agradece o senhor ter oportunidade, dispor a isso. essa oportunidade que eu tenho de expor as ideias é fundamental. Isso é uma espécie de um desabafo, né? É Claro, verdade. é um verdade. Para nós desabafo. também. Para Não é nós verdade? também, é. Porque É você verdade. fala. É a maneira de dizer o que tem que ser dito. E essa campanha é curiosíssima, que nós vamos só ter 2 meses depois das convenções, até as eleições. Então, nós temos que usar a internet, que é um meio moderno que a pandemia nos ensinou a usar. Em conferências familiares e de negócios. A dificuldade de toda a campanha política é o debate de ideias. Porque o formato da política partidária e da política eleitoral é para evitar que as ideias sejam debatidas. E isso milita contra a liberdade de escolha do eleitor, porque ele não sabe quem são os candidatos, claro. o que cada um pensa. Quer dizer, não há um debate de ideias que agora está sendo propiciado Exatamente. pela internet. É isso aí. Senhoras e senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu vou pedir um favor a todos vocês. Se vocês concordam com nossas ideias, compartilhem. Nós precisamos criar um grande movimento. E rapidamente. E rápido. Exatamente. Então, compartilhem, se inscrevam no canal. O canal Dr. Ribas Paiva, Dr. Antônio José Ribas Paiva, tem um canal dele, tem o nosso canal dos 3 Neurônios. 3 Neurônios, Tá? Tá no YouTube, é só buscar 3 Neurônios, também inscrevam-se. E na semana próxima vamos estar aqui de novo para debater os problemas da cidade e as possíveis soluções. Um beijo para todos, Muito um obrigado. abraço, obrigado, Tchau. Dr. Ribas, ter Obrigado. vindo. Boa noite, Tá com a obrigado, gente. obrigado. Boa noite. Beijo para todos.